Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a criar elementos no nosso HTML utilizando o JavaScript. Vamos lá para a prática. Então, eu estou aqui com o meu HTML limpo. O que que eu vou fazer? Vou deixar ele assim mesmo e a gente vai para o JavaScript. Eu vou adicionar elementos HTML na minha página utilizando o JavaScript. Por exemplo, eu quero criar um parágrafo. Então, var parágrafo, e como é que eu crio um elemento HTML? Eu uso document.createElement, aí ele vai criar o elemento. Qual é o elemento que eu quero criar? É um P, que é um parágrafo. Então, aqui ele vai criar esse elemento. Então, se eu colocar aqui para dar um log, vocês vão ver parágrafo, que ele criou uma tag P de parágrafo. Vou apagar aqui. Se eu quiser colocar algum atributo, informação em algum atributo do meu parágrafo, basta eu utilizar o setAttribute. Então, parágrafo.setAttribute. Aí eu posso colocar que tipo de atributo que eu posso colocar num parágrafo? Por exemplo, um class. Então, para o atributo class, eu quero o valor, sei lá, com uma classe do seu CSS que exista, sei lá, letra vermelha, qualquer coisa. Aí o que que isso vai fazer? Ele vai criar o elemento e já colocar o atributo class dele com esse valor. Então, qualquer um daqueles atributos que eu posso colocar manualmente no HTML, eu posso aqui também colocar usando o set attribute. Eu quero colocar um texto desse meu parágrafo. A forma recomendada de você criar textos é usando JavaScript ou Create Text Node. Então, vou criar aqui var texto recebe document.createTextNode, que ele vai criar um conteúdo de texto. Aí aqui eu posso colocar esse é um parágrafo. É para ser um texto que vai ficar aparecer dentro do meu parágrafo. Então, criei o texto. Como é que eu faço para jogar esse texto dentro do meu elemento parágrafo? Aí eu faço parágrafo.append child. Child é filho, então adicione um filho e quero colocar aqui o texto. Então, eu adicionei o texto no meu parágrafo. Por enquanto, não vai estar aparecendo nada, porque a gente não adicionou esse parágrafo na página que a gente já tem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um div main. Então, eu vou jogar esse parágrafo dentro desse div main. Como é que eu faço? Eu vou acessar o div main via JavaScript, a gente já aprendeu isso. Então, var div recebe, colocar div main recebe documento.querySelector, o querySelector para selecionar o que está já lá no meu HTML. Ali eu coloco div main. Então, selecionei. Agora, como é que eu faço para adicionar o parágrafo? É o append child também. Então, div main.append child. E aqui eu coloco o meu parágrafo. Vamos dar salvar, dar um refresh. Apareceu aqui o parágrafo que a gente criou esse elemento totalmente via JavaScript. Então você pode criar qualquer tipo de elemento e adicionar na página que você já tiver. Poderia ter outras coisas aqui na página e a gente está adicionando coisa a mais. É bem comum a gente trabalhar dessa forma. Então, vamos só para praticar melhor, vamos criar um outro elemento, um link, por exemplo, document.create
element, e vamos criar dessa vez um A. Vou colocar um href para esse A, então link.set attribute href. Vou colocar qual é o, sei lá, https://www.google.com. E o link, ele precisa ter um texto dentro do link, né? Que é que vai aparecer para a gente. Então, eu posso já fazer até direto aqui, link.appendChild. E dentro do appendChild eu já mando criar documento.create textnode e aqui o texto do meu link. Qual é o texto aqui? Clique para ir pro Google, sei lá. Só um elemento e aqui embaixo eu posso adicionar isso na minha div, appendChild, e aqui eu coloco link. Vou dar um refresh. E pronto, o meu parágrafo e meu link, se eu clicar, vai para o Google. Então, tem outra forma também de colocar conteúdo dentro, com JavaScript dentro do nosso HTML, que é usando o inner HTML. Eu não uso muito o inner HTML, eu prefiro fazer dessa forma. Caso vocês tenham interesse em saber mais, pesquisem JavaScript e Inner HTML que vocês vão ver como é que dá para fazer algo semelhante com o que eu fiz aqui usando o Inner HTML. Então, obrigado e até a próxima aula.